Você já entendeu o que é a Bolsa de Valores, como ela funciona e como você pode entrar na Bolsa de Valores? Então, o próximo passo era exatamente encontrar uma corretora ou uma distribuidora para você começar a fazer os seus investimentos, correto? Agora que você achou a sua corretora ou a sua distribuidora, provavelmente você já deve ter escolhido. Agora o momento é escolher o seu próximo ativo. Olha só, imagine você começar o seu próximo investimento, mas primeiramente analisar aquilo que melhor se identifica com o seu dinheiro, tá bom? Eu tenho uma dica que eu sempre digo o seguinte: seu dinheiro merece respeito. Como assim o meu dinheiro merece respeito? Olha só, o seu dinheiro merece respeito porque ele precisa ser alocado de uma forma bem tranquila. Você não pode gastar todo o seu salário. Em teu salário, pelo menos uma parte dele, você precisa pegar e começar a alocá-lo dentro da sua carteira de uma forma bem segmentada. Por isso que o seu dinheiro merece um respeito bem segmentado. Então, olha só, o que eu vou dizer para você? Na Bolsa de Valor existem vários instrumentos financeiros. Primeiramente, a coisa que você precisa saber é, analisando esses instrumentos financeiros depois de conhecê-los. Então, eu vou aqui te nomear os instrumentos financeiros que tem atualmente na Bolsa de Valores de Angola. Futuramente, teremos novos instrumentos financeiros que poderão fazer o composto total da carteira de investimento. Mas atualmente temos apenas estes que eu vou falar aqui para ti. O primeiro instrumento que eu vou falar não quer dizer a regra do mercado, mas eu vou falar isso por causa de ser o instrumento que mais as pessoas investem, que mais os investidores preferem cá em Angola. Olha só, se você é um investidor tradicional, tá bom? Se você é um investidor tradicional que espera, nomeadamente a maioria dos angolanos esperam apenas que os seus investimentos gerem lucros, tá bom? Se você quer colocar, por exemplo, 100 mil kwanzas e você só quer ver esses 100 mil kwanzas dando lucro desde o primeiro dia que você investiu até o dia em que você vai sacar o seu dinheiro, então você é investidor conservador, tá bom? O que é isso? Esse é o teu perfil de investidor. Um investidor conservador, ele só investe em títulos de investimentos e obrigações do Tesouro. O que são títulos de investimentos e obrigações do Tesouro? Veja essa imagem aqui na tela. Você consegue ver essa imagem na tela? Isso é um título, é claro, esse título não é angolano, mas é um título financeiro. Esse é um papel que o governo, através do Ministério das Finanças, emite para a Bolsa de Valores, permitindo com que qualquer pessoa ou investidor corporativo, empresas ou alguma coisa, investam comprando esses títulos. Só que esses títulos são comprados apenas através da Bolsa de Valores. E o que acontece? É uma forma do governo se financiar, emprestar dinheiro do próprio povo, das empresas e financiar-se aos seus projetos. E quais são os projetos do governo? O governo tem muitos projetos, tem projeto de estrada, tem projeto habitacional, tem projetos para aumentar o salário da população, alimentação, essa coisa toda. Eu gosto muito de dar exemplos com alimentação. Vamos imaginar que o governo quer fazer um projeto, vamos imaginar, por exemplo, trazer 50 containers de arroz vamos imaginar daqui nós comemos arroz da Tailândia. Vamos imaginar que ele está a trazer 50 containers de arroz da Tailândia. E o que acontece? Na Tailândia, para trazer os containers, foram desalfandegados lá em dólar. Mas, entretanto, para desalfandegar aqui em Angola, apesar de ser governo, é necessário que toda a lei tem que se cumprir. Apesar do Porto Nacional, o Porto de Luanda, né, que é o Porto Internacional de Angola, ser um porto do governo, no caso, né, estatal, ele é gerido por uma empresa privada e é necessário que tenha que se cumprir os trâmites necessários para que tudo ocorra nas devidas leis nacionais. Então, o que acontece? Para desalfandegar 50 containers, para trazer 50 containers da Tailândia para Angola, tem que ter logística, tem que pagar ajuda de custo, tem que pagar o transporte, tem que pagar muita coisa. Vocês vão pagar os transportes do frete e todas essas coisas. Quando chega em Angola, o que acontece? O governo precisa de dinheiro para tudo isso, pagar o frete, pagar o quê? E se eles verem que não tem esse dinheiro, eles vão fazer o quê? Vão emitir títulos para se financiar. O que acontece? Vendem os títulos e esses títulos são vendidos na Bolsa de Valor. Ao fazer isso, o governo empresta o nosso dinheiro. Você investe seus 100 mil kwanzas, você está sendo emprestado o seu dinheiro pelo governo. O governo vai fazer o quê? Ele vai pagar esse frete e ele já sabe que quando o arroz chegar em Angola, os mamadus, os empresários vão comprar em grosso e eles compram a um preço
um pouquinho mais alto, por exemplo, a 25% a mais. E nesses 25% a mais, o dinheiro que eles vão receber são enormes quantidades. Isso fará o quê? Fará com que o governo consiga tirar uma taxa acima do arroz e nós conseguimos receber o nosso quê? Nosso juro, nossos cupons, tá? O Ministério das Finanças nunca vai falir. O país não vai falir. Se você não for pago, se disserem que você investiu num título de tesouro, por exemplo, ou uma obrigação, e você falir, ou seja, não tem como te pagar, quer dizer que o país todo faliu, porque isso está dependendo da receita do país total, tá bom? Então, os títulos do tesouro e obrigações do tesouro são papéis lançados pelo governo e permitindo com que o governo colete dinheiro através da Bolsa de Valores e não só, e se financie para os seus projetos para garantir a segurança e a qualidade do país na população. E com isso eles pagam juros para o quê? Para o investidor, para o credor. O credor é você que deu o seu dinheiro, creditaste ao governo. O débito, o devedor, nesse caso é o governo que te recebeu o seu dinheiro e depois te paga um cupom. Os títulos do tesouro existem títulos do tesouro de 180 dias, de 90 dias, de 364 dias. E existem as obrigações do tesouro, então existem maiores de, por exemplo, de 2 anos, 4 anos, 7 anos e meio e 10 anos. São os títulos com tempo mais longo, tá? Existem de médio e longo prazo, não tem de curto prazo, tá? Então ali o que acontece? Durante esse tempo todo que você vai investindo, o que acontece ali? Você vai recebendo taxa de juros de cupom. Chama-se taxa de juros de cupom. O que é a taxa de juros? A taxa de juros é o rendimento semestral que você vai tendo com o dinheiro que o governo vai te pagar. Tipo assim, vamos imaginar, você tem o seu dinheiro rendendo. Você investe para o governo e você investe 100 mil, tem uma taxa por cima desses 100 mil. Vamos imaginar, por exemplo, 10%. Nesses 10%, durante um ano, 365 dias, você vai receber 2 vezes. De 6 em 6 meses, você vai receber uma parte da sua taxa, tá bom? Se for 10 anos, de 6 em 6 meses, você vai recebendo sempre uma taxa de cupom. Esse valor, se você vai receber, você pode gastar ou pode reinvestir, tá? É assim que você recebe de uma forma única, tipo, esses são os rendimentos de renda fixa na Bolsa de Valores. O restante dos ativos são de renda variável, tá bom? Os investimentos de renda variável são através de investimentos em ações, investimentos em fundos imobiliários, investimentos em obrigações. Esses títulos, tá? Hoje nós temos apenas 4 instrumentos financeiros na Bolsa de Valores, que são as ações, os fundos de investimentos, os títulos e obrigações do tesouro são a mesma coisa, não adianta falar dois, mas só pelo nome diferente e o preço também é diferente, mas vamos fazer, é como se fosse 1 em 2, tá? 2 em 1 no caso. E depois temos aí simplesmente as obrigações corporativas, tá bom? O que acontece no caso 4? As obrigações corporativas são praticamente ativos também de renda fixa, tá? Mas eles variam, só variam por causa da inflação. São ativos de renda fixa que você investe, compra esse ativo e a venda dele é totalmente diferente dos títulos. Os títulos vencem, é como se fosse um depósito a prazo, ele vence e você recebe todos os teus juros. Os títulos, as obrigações corporativas, elas são diferentes. Você faz o quê? Você compra e aquilo tem um valor mínimo no mercado. Quem vende o valor, as obrigações corporativas são investidores para investidores. Ou seja, quando eu tiver que colocar à venda, tem que ter alguém interessado para comprar. Então ele talvez seja um pouco mais difícil de ser comprado, de ser adquirido por outra pessoa. Você pode até comprar disponível na bolsa, mas para vender não tem um leque de liquidez disponibilizada na bolsa em que a bolsa compra automaticamente as corretoras para depois venderem. Mas isso vai depender de investidor para investidor, oferecendo uma taxa superior e cuidando do teu investimento, tá bom? E a outra são exatamente as ações e os fundos de investimentos. Quando você investe em ações e fundos de investimento, você não prevê o lucro, tá? Você não pode dizer que não, se eu comprar uma ação de investimento, como é que eu vou render? Quanto é que eu vou render por mês? Você não prevê o lucro quando se investe num ativo de renda variável. Por quê? Os ativos de renda variáveis não prevêem o lucro porque eles sobem e descem. Isso chama-se variação. Eles variam ou oscilam ao longo da procura e demanda do mercado. Quanto mais pessoas procuram por esses ativos, mais
compra, tem. Então isso também vai dizer que o ativo vai subir. Quanto menos pessoas estão à procura e quanto mais pessoas estão vendendo, mais esse ativo terá menos procura e também o ativo vai descer. Isso é a trajetória normal dos fundos de investimentos e as ações. Então, quando você pensa e coloca na sua cabeça, se você vai comprar ações, jamais deve pensar quanto você vai render por mês, tá bom? Os fundos de investimentos e ações são variáveis. O lucro não é propriamente dito, ele é proporcional à sua estratégia, tá? Eu costumo dizer o seguinte: a quantidade de dinheiro que você investe ao mercado de ações e ao mercado de fundos imobiliários não define o quanto você vai render na bolsa de valores, mas a estratégia aplicada por cima dos seus investimentos, essa definirá o quanto você vai render por cima dos seus investimentos, tá bom? Então, agora que você já sabe os ativos que existem dentro da bolsa de valor, quanto de mínimo eu posso começar a investir nestes ativos dentro da bolsa de valor? Simples. O valor mais baixo hoje para você investir através do mercado de bolsa em Angola é através das ações. As ações do mercado angolano ainda não estão fracionadas. Entretanto, como não estão fracionadas, você vai ter que investir o valor mínimo pela ação mais barata. Ou seja, quando uma ação não é fracionada, o que é uma fração? Uma ação fracionada? Uma ação fracionada é quando uma ação permite com que você não precisa comprar a ação completa. Você pode comprar metade. Tipo, vamos imaginar, a ação do Dubai hoje custa 60 mil kwanzas e a ação do BCGA custa 15 mil kwanzas. Então o que eu digo? Eu simplesmente posso investir parte do meu dinheiro nisso. Em vez de comprar uma ação por 15 mil, eu posso simplesmente comprar 1000 kwanzas, investir 1000 kwanzas. Isso é uma ação fracionada, mas entretanto, as ações ainda não estão fracionadas a este ponto. Então o que você tem que fazer para você investir exatamente numa ação? Tens que comprar o valor unitário, e o valor unitário é com base ao seu preço. A ação mais barata custa 15 mil kwanzas, então o valor mínimo para investir na bolsa de valores em ações no momento são 15 mil kwanzas, tá bom? No caso, quanto custam os títulos do tesouro? Os títulos do tesouro, o valor mínimo para você investir, você pode comprar um título unitário. A unidade de um título custa hoje 940 kwanzas. Na última semana, na semana passada, variou até a 850 kwanzas. Mas entretanto, você não pode investir o mínimo disso. Você tem que investir, eles são fracionados, entretanto, o mínimo que você deve investir são 50 mil kwanzas, tá? Já nas obrigações do tesouro, o mínimo que você deve investir são 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas em diante. Nos fundos de investimentos, os fundos de investimentos hoje variam bastante, tá? Os fundos de investimentos mais baratos que existem hoje são exatamente os fundos do BFA Capital Markets. O BFA Capital Markets, só para vocês terem ideia, eu vou falar isso num outro vídeo, tá? Das distribuidoras de fundos de investimentos, que são totalmente diferentes das distribuidoras de ações. São distribuidoras, ela é a maior distribuidora de fundos do mercado angolano. Os fundos da BFA Capital Markets, elas custam por unidade, que a unidade do fundo chama-se cota, custam no mínimo 1000 kwanzas. Mas entretanto você não pode investir o mínimo de 1000 kwanzas, são 50 mil kwanzas. Então o valor do fundo mais barato hoje é exatamente do Standard Gestão de Ativos. O Standard Gestão de Ativos é uma distribuidora de fundos que distribui apenas fundos abertos e fechados, e entretanto os fundos deles são, no mínimo para você começar a investir, são 50 mil kwanzas. Depois disso tem os fundos abertos deles que hoje, ao investir, você não precisa investir simplesmente 50 mil kwanzas. Você investe um valor mínimo que comece, por exemplo, a 100 mil, ou podes escolher o de 250 mil. Depois disso podes investir o valor que tiver, porque eles já são fundos fracionados, por sinal, os primeiros fundos fracionados do mercado. Então, as obrigações corporativas, o valor mínimo para investir em obrigações corporativas são 100 mil kwanzas, tá bom? Agora já sabes quanto é o valor mínimo para investir no mercado angolano em cada ativo. Vamos relembrar: ações 14 mil kwanzas, no caso 15 mil kwanzas nesse momento. Lembrando, as ações variam, ou seja, se ela subir, o valor também sobe, tá bom? Por não ser fracionado. Títulos do tesouro, 50 mil kwanzas mínimo. Obrigações do tesouro, 100 mil kwanzas mínimo. Obrigações corporativas, 100 mil kwanzas mínimos. E fundo de investimentos, 50 mil kwanzas o mínimo, tá bom? Essa é exatamente a
trajetória que você deve tomar. Já escolheu quais ativos melhor te identificam? Lembrando, se você só quer ganhar dinheiro desde o princípio, você tem que investir em títulos apenas, tá? Títulos e obrigações. Você não foi feito para investir em ações nem fundo de investimentos. Agora, se você gosta de arriscar um pouquinho o seu dinheiro, colocar ele para render, você já sabe, pode investir em todos os outros ativos financeiros para fazer com que o seu dinheiro renda, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Eu vos amo demais e eu estou por aqui. Até já!